Olá, sejam sempre muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana estamos expandindo um pouco o assunto do programa passado, as calçadas como o primeiro degrau da cidadania, primeiro passo no caminho pelo direito à cidade. Conforme a gente já disse, as calçadas podem ser um importante indicador de desenvolvimento de uma cidade, mas também podem ser o pesadelo daqueles que delas se valem para praticar o meio de transporte mais sustentável que existe, usar os próprios pés. Por isso, estamos propondo hoje uma experiência diferente. Nós vamos sair do estúdio e acompanhar o projeto Guardiões das Calçadas, realizado desde 2008 pela equipe da deputada federal Mara Gabrilli, a nossa entrevistada da semana passada, em que um grupo de pessoas se reúne para inspecionar a qualidade e acessibilidade das calçadas na cidade de São Paulo. E a experiência de hoje vai ser um pouco mais dramática, pois a inspeção dessas calçadas vai ser realizada por um grupo de pessoas com deficiência visual. Seremos guiados pelo arquiteto Renato Barbato, presidente do movimento Cidade para Todos. Ele também cego. Dessa vez, eles não vão apenas sentir essas dificuldades, vão mostrá-las para nós. Vem do outro lado, ô Messias. Oi. Então, peraí, então eu vou te empurrar. Porque senão você vai me empurrar ali em cima, e o ideal era você segurar no braço. Não ficar com vergonha. É isso, pode ser. Peraí que tá tropeçando, aqui tá reto. Porque tem lugares que a bengala começa a pegar. E aí eu já... Opa. Tá aberto. Agora aqui a gente vai virar à direita, que é a Conselheiro Crispiniano. Chegando na Barão a gente vira. Opa. Espera aí que eu tô pensando em ouvir. Porque veja bem, você está aqui onde nós estamos. A gente tem vários comércios, eu estou andando. Se alguém sai correndo do comércio, ou vai acabar me empurrando, ou vai tropeçar na minha bengala e vai quebrar ela. Então precisa estar numa distância segura. E a distância segura é o quê? Longe das paredes. Para ficar longe das paredes, só com a instalação do piso tátil. Ó, o exemplo veio agora. Estou pela parede, que não é o ideal, mas é o que nós temos atualmente. E sem contar que a legislação municipal, ela tem brechas que permitem que sejam colocadas floreiras coladas na parede, lixeiras, pingadeiras. Então o cego nunca está assim, indo pela parede com uma autonomia, com conforto. Se eu tenho como referência a parede, eu vou indo pela parede, uma lixeira enorme na minha frente. Então é um absurdo isso, que foi feito há 1 ano e meio mais ou menos atrás. Eu desvio dessa, aí eu estou indo. Continuo indo. Vou indo, encontro a parede, já saiu fora da escada, claro. Olha a falta de referência que faz. Procurando parede e sem achar ela. Então é um percurso que também traz para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é esse primeiro prédio, que você vê que também pelo Vale do Engabaú não leva a lugar nenhum. Então é claro que ajuda pra caramba as referências que nós temos. Mas essa referência você consegue ter de outra forma, que não precisa estar colado na parede para ter a guia. Olha aqui. Não, a direita não, a esquerda. Então aqui é um problema, por quê? Aqui também passa carro. Aí a gente não tem uma referência para atravessar, você não tem segurança pela passagem de carros
E você tem que ir mais ou menos pela direção para não acabar seguindo reto a rua querendo entrar à esquerda. Porque você só tem que pegar como referência uma parede. E a parede aqui é da loja. Então a gente vai mais ou menos pelo rumo, que pode estar certo ou não. Se você se desvia um pouco a atenção, você perde essa referência e aí tem que sentar e esperar que alguém venha te auxiliar. Aqui eu dei sorte, eu vim numa diagonal que chegou. Oi? Não, a gente vai atravessar a Xavier. Então é para a esquerda. Ah, mais para a esquerda? Não vamos subir. Dá para o viaduto agora, né, Renato? É. Não vamos subir a 7 de abril, não. Aqui barraquinha de... Então eu perdi a referência, eu achei que estava certo e não estava. Obrigado. Viu? Oi. O que tem aqui, barraca? Desviando aqui para a esquerda de você por causa da barraca. Difícil, né? Você vê como a falta de referências atrapalha, porque ali é uma esquina larga, é um espaço muito amplo. E o Ricardo me ajudou pra caramba, porque como ele tem também conhecimento dessa região, ele me mostrou que eu estava errado. Senão eu ia acabar me perdendo completamente, que eu ia seguir a Conselheiro Crispiniano. Pessoa em cadeira de rodas, ela não pode ter obstáculo físico. Então, tipo, para fazer uma travessia de rua, tem que ter a rampa, que a cadeira não vai subir nem descer a esquina. Para o cego, isso não faz a mínima importância, ele desce e sobe o meio-fio. Ele precisa ter um direcionamento, para ele poder andar em linha reta. Então, as necessidades são muito diferentes. E um grande problema que eu vejo é que tanto engenheiros, como arquitetos, como gestores públicos não ouvem as pessoas com deficiência. E então o que se diz na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do nada sobre nós sem nós, deveria ser uma máxima, coisa que aqui no Brasil não é. Aqui, com a visão paternalista, quem fala pelo cego é o vidente, quem fala pelo cadeirante é o andante, quem fala pelo surdo é o ouvinte. Se as pessoas consultassem nos reais interessados, com certeza a política pública para a pessoa com deficiência evoluiria muito mais rápido. E eu sei que isso um dia muda. Basta as pessoas com deficiência serem protagonistas das suas próprias vidas e não esperar que os outros façam por ela. É algo cultural no nosso país, tá? Porque não é só a pessoa com deficiência que gosta de um assistencialismo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, o arquiteto Renato Barbato e seus colegas continuam conosco em sua aventura pelo centro de São Paulo. Fique agora com as notícias do dia no Band News. Até já! Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje acompanha um grupo de cegos em um trajeto de 650 metros pelo centro de São Paulo. É uma aventura que nos mostra as dificuldades de locomoção básica na maior e mais rica cidade do país. A expedição continua ali de onde parou. Os nossos aventureiros estão agora chegando ao Viaduto do Chá. Sei. Gente, agora a gente atravessa aqui à esquerda, tá? Para ir pelo viaduto já do lado de lá.
O bom é isso, o pessoal que está na rua acaba sempre guiando a gente. Então vai dizendo, dando orientação para os lados que vai. Para bengala roller isso não é legal, esse tipo de piso. E aliás para ninguém, né? Opa, perdão. Porque o que acontece é isso, né? Você vai perdendo todas as referências, aí você fica às vezes dando, como disse o velho Adoniran Barbosa, volta em volta da lâmpada. É o Bernardo até atrás, né? Então você fica andando meio que sem rumo, sem referência. E as nossas calçadas elas são muito mal conservadas. Isso também faz com que, por exemplo, eu estou com um pouco de dor no braço porque minha bengala está constantemente dando uma pegada em pedras do mosaico que estão saltadas. E isso, o que poderia melhorar? Se as calçadas fossem municipalizadas. Que todos os moradores façam uma calçada padronizada. É impossível. O Brasil vai ser um país de idosos em pouco tempo. Aí você imagina um idoso tendo que andar numa rua com degraus. Um absurdo, né? Sim. Eu morei no Carrão na minha infância. Todas as ruas que eu andava que não tinha um desnível, um degrau, hoje tem. Porque o pessoal prefere botar um degrau para colocar o seu carro dentro da calçada, dentro da sua garagem, do que ver o ser humano que vai usar aquela calçada e precisa que ela esteja reta. Você pega uma mulher com um carrinho de criança, é assim impraticável ela andar numa calçada em São Paulo. Só que como as calçadas não são municipalizadas e junta-se a isso, agora está vindo à tona a corrupção dos nossos fiscais, que com denúncia vão lá e não fazem nada, dá assim, junta a fome com a vontade de comer. Então talvez fosse bom uma discussão, já que se tem a Defensoria Pública e a Promotoria Pública, em se ter a arquitetura pública. Porque aí poderia as pessoas de até um nível X de renda ter um projeto de arquitetura feito pelo arquiteto público. É alguma coisa de árvore, canteiro. Mas essa rampinha ajuda pra caramba. Não é o certo, mas é uma referência. O piso tátil é aquela faixa azul que tem nos metrôs aqui de São Paulo. Com ele você anda reto tranquilamente, você não fica zigue-zagueando na calçada. E nem o Messias. O Messias, e com o piso tátil, com certeza, ele sai da casa dele, que você mora onde? No Capão Redondo. Ele sai do Capão Redondo e consegue tranquilamente chegar lá na minha casa em Arthur Alvim. Sem ter nenhum acidente, sem ficar receoso ou com medo de sofrer algum acidente, de se perder, porque ele vai estar indo sempre num direcionamento reto e coerente. É claro que ainda precisa ser melhorado, porque a norma de piso tátil ainda nem publicada foi. E está para sair, eu acredito que nesse fim de ano, começo do ano que vem, ela deva sair. Mas é a substituição da parede, que hoje a referência que o cego tem sempre foi, por uma referência que todo ser humano normal tem, que é andar reto por uma calçada sem ficar preocupado. Devagar. Olha, aqui mesmo, aqui eu imagino, por dedução lógica, que nós estamos mais ou menos em frente ao prédio da prefeitura. Mas isso é por quê? Porque eu conheço bem o centro.
O barulho atrapalha pra caramba a visualização. A gente usa muito sombra sonora. O que é a sombra sonora? Tipo aqui, nós estamos em um espaço aberto, então o som ele se dissipa nesse vão. Se eu estou do lado de uma parede, o som bate e volta. Então a gente repara essas diferenças. Uma parede é muito áspera, ela absorve o som, então ela fica com um som, tipo som de estúdio. Então essas sombras sonoras, essas diferenças de sonorização, a gente também toma muito como referência. Legal. E aí o que acontece? Se você tem excesso de som na rua, você perdeu todas essas referências. Vai pro outro lado agora. É. Você tá com medo, não tá? Não. Não. Cara, pode? Bora lá. Olha, a faixa de pedestre é outro problema que o deficiente visual tem. Porque a gente não sabe para que lado está indo. Sabe que está indo. Para onde? Olha, para atravessar não tem como. Enquanto não tem semáforo sonoro, precisa do auxílio de pessoas. O movimento Cidade para Todos, que é um movimento social que eu sou um dos representantes, ele impetrou uma ação pública contra a Prefeitura de São Paulo, porque desde a edição do decreto 5296, que é de 2004, obriga que se tenha sinal sonoro. E a Prefeitura está fora da lei, porque pelo nosso levantamento, existem 4 semáforos sonoros na cidade de São Paulo. Vamos para o nosso último intervalo. Fique com as notícias do dia no Band News. Voltamos com o programa Capital Natural. Hoje expandimos o tema do programa passado, que tratou de calçadas como indicador do desenvolvimento de uma cidade. Estamos seguindo um passeio de um grupo de deficientes visuais pelo centro de São Paulo, vendo e ouvindo suas dificuldades de mobilidade. Agora, eles estão entrando na rua Líbero Badaró, a caminho da sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Eu estou procurando. É outro espaço muito grande aberto que a gente perde totalmente a direção. Agora sim, ó. Chega. Ah, não. Então eu prefiro ir um pouco mais devagar para não ter esse perigo. As pessoas fazem o papel que deveria ser feito pelas leis e pelas normas técnicas. Existem soluções técnicas, sim. Poderia ter, por exemplo, isso é uma ideia muito minha, essas mesmas placas escritas de rua, você ter elas com algum sinalizador que te enviasse mensagem para um aparelho celular, para um GPS autônomo, alguma coisa assim. Uma pessoa vidente, como é chamado, tem essa informação quando sai de casa. Ou vê num guia, ou vê em placa de rua. E para a gente também precisa ter isso. Nossa, mas hoje está frio. E é uma coisa que eu ainda não descobri, é como a bengala pega a poça d'água. Então eu estou lavando o meu pé. Mas não tenha medo não. Logo a gente já está chegando na banca de jornal, a gente já vai descer para o vale. Bom, aqui, esse prédio na minha frente, na nossa frente, é o prédio onde fica a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu mesmo, eu faço parte da Comissão Permanente de Acessibilidade, que tem a sede aqui. Sou representante indicado pelo IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, aqui que a gente se reúne para tomar decisões e aprovar projetos de acessibilidade em edifícios públicos. Até aqui vocês vimos lá do Anhangabaú, não tem piso tátil.
calçada ela está irregular. Então, até ela, que deveria estar totalmente acessível, não está. Ah, a gente vai entrar no prédio. Uma coisa da norma é boa, porque ela coloca o piso tátil em final de escada, então a gente consegue descobrir. Ali em cima tinha patamar, não tinha o piso tátil, eu sabia que ela não tinha acabado. É muito estreito, deveria ser mais largo, mas já é uma boa referência. Não, muita gente eu não me importo não, mas eu gosto de ter orientação. Agora passou pela CPA, há coisa de 3 meses, a Rua da Consolação, no trecho entre a Avenida São Luís e a Avenida Paulista. E ali eu acho que vai ser um exemplo, porque vai ter o piso tátil direcional no centro da faixa livre, ele vai ter desvios para pontos de ônibus, estação de metrô, e pontos de grande afluxo de pessoas, como o Cemitério da Consolação, a Universidade Mackenzie. Então isso foi aprovado a Rua da Consolação, que eu acho que vai ser, se não for 100%, vai estar muito próximo. Eu sou sincero, eu sou um amante do Centro Velho, e com as melhorias que estão sendo propostas, quem sabe um dia eu não volte, porque na realidade eu morei lá na infância, lá atrás, na antiga Rua Pajé. Não, ele está marcado, só que aí você vê uma marcação de piso de alerta, aí você fica pensando o que tem pela frente, que é uma disposição que eu tenho na BNT. Esse piso de alerta, ele alerta de tudo. Deveria ser pisos diferentes, um de alerta para obstáculo, como é o orelhão, um de alerta para perigo, como é a escada, rua, e um de grande perigo, como por exemplo uma plataforma de metrô. Não, só um único de alerta é esse que alerta de tudo. Então você tem que parar e tentar descobrir o que está na tua frente. E se você está um pouco distraído, você não para. Eu vejo que isso vai evoluir, por bem ou por mal, só que vai demorar. Porque falta essa sensibilidade do poder público, do poder constituído, e principalmente a sensibilidade em ver que uma pessoa com deficiência é só uma pessoa com deficiência. Que diferença tem eu de você, a não ser eu não enxergar? Eu falo, eu penso, eu choro, eu dou risada, eu ando, ou seja, não tem diferença nenhuma. Pode? Então, os gestores públicos, eles nos veem como pessoas dignas de comiseração. E esse é um grande erro. Ó, que nem aqui tem o piso tátil. Então, mas ó, para você ver, aqui tem. Só que é horrível você reconhecer o piso tátil com esse mosaico português, que é bengala trepida. Tanto é que na norma de piso tátil vai obrigar que o piso tátil, no mínimo a 60 centímetros de ambos os lados, você tem que ter um piso liso. Um concreto sarrafiado, uma argamassa de contrapiso, qualquer coisa lisa. Porque senão, ó, a bengala está pulando.
Fica muito difícil você sentir o piso tátil. Deixa eu ver, o barulho tá lá, então tá para cá que eu preciso ir, para achar a parede. Agora eu cheguei no lugar que eu queria. Se a gente vai reto aqui, vai sair no viaduto do Chá. O programa Capital Natural de hoje fica por aqui. Eu agradeço aos nossos bravos convidados do dia, o arquiteto Renato Barbato, que nos conduziu, os alunos da Lara Mara, Antônio Bernardes, Fernando Ferreira, Messias Queiroz e Walter Ribeiro, e também Paulino Katayama, Ricardo Sigolo e a toda a equipe do gabinete da deputada federal Mara Gabrilli. Eu sou o Guto Abranches, quero convidar vocês a continuarem conosco, conectando-se à nossa rede nas mídias sociais. Até a próxima!